Eu sou Iriam Maier, terapeuta sistêmica, falando um pouco sobre depressão, ansiedade, síndrome de pânico e burnout. São sintomas que estão nas nossas famílias, que estão no nosso sistema familiar. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre depressão e ansiedade. É uma aula que nós vamos ter neste momento agora. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que já são mais de 450 milhões de pessoas de todas as idades que sofrem com a doença. O Brasil assume o ranking de ansiedade, com 18,6 milhões de pessoas com este transtorno e 13,5 milhões de pessoas com depressão. A Organização Mundial da Saúde aponta que nos próximos 20 anos a depressão deve se tornar a doença mais comum no mundo e afetando as pessoas acima das outras doenças que já existem, como o câncer e as doenças cardíacas. Isso é muito sério. Ao longo da vida, todos podem ser afetados por problemas de instabilidade emocional, de menor ou maior gravidade. Certas situações específicas podem gerar e agravar os quadros de perturbações na saúde mental. O mundo moderno e globalizado, por exemplo, a internet, os celulares, só trouxeram os benefícios, tecnologias, conforto, mas também gerou uma série de inquietudes no nosso corpo e nos seres humanos. As sensações, que essa mídia transparece para nós, que é muito competitivo, que a gente tem que ser tudo certinho, que a gente precisa estar cada vez melhor, lidar com as cobranças internas e externas. Tudo isso gera um processo de frustração e pode acarretar fraquezas e adoecimento mental. Então, o fato de nós estarmos muito ligados à internet, ao mundo competitivo, às comparações, tudo isso afeta o nosso adoecimento mental. A depressão, que já atingiu muitas famílias, pode atingir você, gerando pessoas tristes, a tristeza na vida, cansaço, ansiedade, sente-se sem energia, sem vigor, com angústia, evitam sair de casa, demonstram inquietações, irritações e muitas dessas pessoas já utilizam antidepressivos. Se você se identifica com algumas destas situações, continue assistindo essa aula até o final. Atualmente, existem muitos tratamentos químicos à base de remédio, que são os antidepressivos, e estes estão ligados e longe, de curar a depressão ou a ansiedade. Vão te deixar dependentes, porque é o que a indústria farmacêutica quer, que nós se tornamos dependentes de medicações. Eu acho, que eles são necessários quando não tem outra opção, quando não tem outra solução. E também eu acho necessário por um período curto de tempo. Eu não sou médica, eu não dou medicamento e também eu não retiro nenhum medicamento dos meus clientes, mas eles vão te matar, eles vão abrir mais ainda o caminho para a dependência. Então temos que abrir os nossos olhos, o nosso olhar para essa nova técnica que eu vou apresentar para você. É uma solução paralela à sua medicação e pode ser a solução definitiva para os seus sintomas. Veja o que diz o alerta da Organização Mundial da Saúde para a comunidade científica. No ano de 2023, a depressão tem apenas 3
3% da população que faz algum tipo de terapia. Será a segunda causa mais comum de morte prematura no mundo. O aumento de antidepressivo foi ao contrário, foi 36% só no último ano. Não precisa de muitas informações para entender que estamos indo para um caminho perigoso, um caminho de dependência química para a nossa saúde. Você sabe por que esses medicamentos não curam a raiz do problema da depressão e da ansiedade? Eles conseguem equilibrar as crises, mascarar, mas você fica na dependência. Isso significa que você não consegue curar de forma definitiva, pois continuará dependendo do uso desses medicamentos. Então, o problema poderá voltar a qualquer momento caso você não trate a origem da depressão e da ansiedade, ou da síndrome do pânico, ou da síndrome de burnout. Eu percebo isso porque quando atendo uma pessoa, elas chegam já com um sintoma de tristeza, ou porque algo ocorreu na vida dela, ou porque disparou de algum gatilho emocional, ou até mesmo sem motivos. Chegam com angústia, dor no peito, apatia. Geralmente elas já chegam tomando alguma antidepressivo. Depressão existe uma queda repentina dos neurotransmissores. Os principais neurotransmissores envolvidos na depressão são a serotonina e a noradrenalina. Quando eles baixam, ficamos mais expostos a ficar sensível, sem energia física. Quando há um desequilíbrio na produção destes neurotransmissores, a doença se instala. Os neurônios precisam produzir níveis adequados. As pessoas não agem para saber a causa que ocorreu a queda da serotonina ou da noradrenalina. Por isso, num determinado momento, vai desarmonizar a saúde mental. Eles vão para o caminho mais fácil, que é tomar remédio. Com os remédios, eles elevam a serotonina e melhoram o resultado. É uma forma paliativa que esconde a verdadeira causa do problema, da depressão, da ansiedade e da síndrome de pânico. Se não há correlação na causa raiz deste problema, não há cura. Por você sabe qual é o risco se você não fizer nada para tratar a origem da depressão e da ansiedade? Você vai ficar no efeito sanfona, entre sobe e desce nessa angústia o tempo todo. E com isso, seu nível de serotonina não equilibra, porque você esquece de olhar a principal, seu lado emocional. Esse é o principal causador da depressão, da ansiedade, do pânico e da síndrome de burnout. Olhar esse lado faz com que seu corpo não esteja mais no sintoma, com a sua mente emocionalmente. Os remédios nunca deveriam ser usados por longos períodos de tempo, pois só isso não melhoram o caminho, apenas alongam a dor. Para que você deseja curar de forma definitiva. Por isso, ao tratar os pacientes com abordagem terapeuta integrativa, agimos para corrigir os fatores que desenvolveram essa doença e restabelecer os níveis emocionais de tristeza, de dores, angústias, da culpa, dos medos, de forma natural. Este método que eu desenvolvi chama-se método Vida no Útero. Então, agora vou te falar que além do método Vida no Útero, o que mais pode contribuir com a depressão
e a ansiedade. Para a depressão e a ansiedade, também temos que deixar a vida da internet, desligar o celular, ficar mais comigo mesmo, ficar mais calmo, mais tranquilo, fazer exercícios físicos, ter uma dieta equilibrada, fazer meditações, regularizar, né, o seu corpo com a sua alma, evitar consumo de álcool, consumo de droga, evitar excessos de café, regularizar o seu sono, dormir tranquilamente em lugares bons, confortáveis, tranquilos. Tudo isso pode te ajudar. E uma das coisas principais, tomar água, para que isso limpe, né, todo o seu organismo, desintoxique todo o teu corpo. Não interromper nenhum tratamento médico é muito importante. Mesmo que você faça o tratamento vida no útero, não devemos interromper o tratamento médico. Apenas depois de terminar o tratamento e de terminar o processo vida no útero, você volte ao seu médico para ver o que ele pode te ajudar ou retirar de medicação. Não interromper o tratamento de nenhuma forma, porém, tudo isso vai te ajudar se você tiver o seu lado emocional mais equilibrado e resolvido. A essa altura, você já deve estar se perguntando: onde eu quero chegar falando tudo isso para você? Eu quero chegar no seguinte ponto: eu desenvolvi um método chamado Vida no Útero. Quero te dizer que o principal elemento para tratar a depressão não se encontra no hospital, nas farmácias e no posto de saúde. O principal elemento encontra dentro de você, que é a sua capacidade de olhar para dentro de você, para olhar para essa tristeza, para essa dor que te prende. Essa depressão, com as informações certas, você vai conseguir tratar sua saúde emocional e mental de forma muito poderosa. Para você deixar os remédios e conseguir entrar dentro deste teu emocional que te apaga, que tira teu brilho, que te prejudica em tantas etapas da sua vida, esse método criado, método Vida no Útero, é um tratamento. Por que é um tratamento? Porque estamos falando de corpo e mente juntos. Não existe cura se o corpo não entender a mente e a mente não entender a dor do corpo. Esse tratamento, chamado Vida no Útero, é o fim da depressão. Vida no útero é um tratamento de forma presencial. Sim, presencial. Não existe cura de depressão ou de ansiedade se não houver o contato dessas partes do corpo onde o sintoma está instalado. Um tratamento presencial onde eu aplico as técnicas que aprendi nesses 12 anos de terapia sistêmica familiar e gemelar e com outras técnicas e tratamentos presenciais, posso tocar a pessoa, posso entender aonde se instalou esse sintoma, qual é a fase que a pessoa contraiu esse sintoma e fazer com que o paciente encontre as dores profundas dentro do seu subconsciente, que fazem o sistema emocional destravar a serotonina, para que a pessoa tome controle de seus sentimentos e combater a doença do século de forma natural, sem uso de medicamento. Eu não indico nenhum medicamento,
e eu não tiro nenhum medicamento. Com o tratamento, a pessoa vai se sentir muito bem e vai voltar no seu médico para que ele possa retirar a medicação ou diminuir a dosagem de forma gradual. Nós estamos falando de depressão e síndrome de pânico e ansiedade e burnout. Então, são sintomas delicados e perigosos para qualquer pessoa. O programa Vida no Útero é um tratamento que você vai vivenciar, entender como a depressão se instalou na sua vida, quais os primeiros sintomas emocionais que mantiveram todos esses anos, como fazer o seu organismo produzir naturalmente os seus neurotransmissores, os neurotransmissores da felicidade e da alegria, porque é isso que nós buscamos na vida. Duas coisas principais que nós buscamos na vida: o pertencimento e a alegria de viver. Tudo isso você vai poder se recuperar a alegria pela vida. Este mesmo tratamento que eu utilizo vem ajudando centenas de pessoas que eu atendo aqui no meu consultório. No meu consultório e nas consultas terapêuticas. Pode acessar meu WhatsApp e me chamar para que eu apresente este tratamento presencial. Apenas as 3 primeiras sessões poderão ser de forma online se você não mora aqui perto na região onde eu atendo. As 3 primeiras sessões pode me chamar que eu faço online. As demais sessões e o tratamento somente presencial. Eu atendo na cidade de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, na cidade de Blumenau, Santa Catarina e na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Se você quer atendimento na sua cidade, entre em contato. Eu vou até você. Por que de forma presencial? O tratamento não é uma conversa com o paciente. O tratamento não é brincadeira com o paciente. A depressão e a ansiedade são sintomas muito sérios que podem levar o cliente a estado de pânico e muita dor se não for bem trabalhado. Não existe tratamento de depressão online. Não existe, somente medicação pode ser feita de forma online. Não existe tratamento de depressão sem entender aonde, em que parte do corpo começou esse sintoma, sem tocar o cliente, sem ver o cliente. São tomadas de consciências que muitas vezes você tem um tratamento à distância, mas são tomadas de consciências que não chegam no fundo da alma, que não chegam na raiz do problema. E este tratamento, Vida no Útero, nós vamos até a raiz do problema, para que ele possa ser resolvido e curado. Estou comprometida 100% em trabalhar com sua saúde de forma presencial e segura, para poder tratar também as questões psicológicas e comportamentais, como a culpa, medos, insegurança, além da ansiedade, do pânico e da depressão, sintomas de abandono, sintomas de rejeição, raiva, angústia e tristeza. Tudo isso está junto no mesmo pacote, na mesma dinâmica da depressão, da ansiedade e do pânico e da síndrome de burnout. Então, venha, clica na minha bio e saiba mais. Peça o seu tratamento. Venha, você merece ser feliz. Você merece encontrar a alegria na vida.